Galera, você não vai acreditar no que acabou rolando hoje dentro do TSE. O presidente da corte e o vice dele levaram chega pra lá dos próprios colegas no mesmo dia, um atrás do outro. Sim, isso mesmo que você ouviu. Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, os dois caras no comando da Justiça Eleitoral, simplesmente tomaram decisões contra o Lula recentemente. E hoje o tribunal acabou virando e disse o seguinte, ó, não vai ser assim não, galera. Foram 3 casos, 3 tombos seguidos e o clima lá dentro já não tá nada bom pros dois. Não foi acidente, não foi coincidência, foi um padrão. E o que tá rolando por trás disso é uma queda de braço, galera, por poder que simplesmente ninguém mais está conseguindo esconder. E eu vou te contar agora os 3 episódios, um por um, e o tamanho do isolamento que esses dois estão vivendo dentro do próprio tribunal que eles estão comandando. E é claro, qual desses 3 é o que mais tira o sono do Planalto? Galera, fica comigo até o final, que o último caso é o mais pesado. E vamos começar pelo caso mais simbólico, o vídeo do senador Flávio Bolsonaro. Ele publicou um conteúdo associando o presidente Lula e o PT a facções criminosas, e o partido do presidente correu para o TSE pedindo a remoção imediata. Quem julgou o pedido primeiro foi justamente o Cássio Nunes Marques, presidente da corte, e a decisão dele foi rejeitar o pedido do PT, ou seja, manter o vídeo no ar. Um recado e tanto, galera, vindo de quem está ocupando a cadeira mais alta do Tribunal Eleitoral. Só que essa decisão, ela não durou, foi parar na análise coletiva do plenário, e aí a coisa desandou pro lado do Cássio, praticamente sozinho. Sabe quem foi o único ministro que acabou votando para manter a posição dele? O André Mendonça. Só ele, galera. Isso significa que entre todos os demais integrantes do tribunal, nenhum outro concordou com a leitura do presidente da corte, e esse detalhe acaba mudando completamente a leitura política do episódio. Agora pensa comigo, galera. Quando o presidente do TSE toma uma decisão e só o vice dá as costas para os demais colegas para apoiar ele, isso não é um detalhe técnico, é um termômetro de poder. O Cássio ficou isolado dentro do próprio tribunal que ele está presidindo, e nós não estamos falando ali de qualquer matéria, não. Nós estamos falando de uma ação que envolvia diretamente o presidente da República, sendo associado a facções criminosas por um adversário político. Era exatamente o tipo de caso em que se esperaria que o presidente da corte, é claro, tivesse força para segurar sua posição. Não teve. A maioria dos ministros entendeu de forma diferente e decidiu pela remoção, na contramão do que o Cássio havia definido. E o pior para ele, que isso aconteceu logo no início do mandato à frente do tribunal, quando normalmente um presidente tenta mostrar que tem comando e consegue pautar os rumos das decisões. E não foi isso que aconteceu aqui não, pessoal. Agora, galera, vem o segundo capítulo, e esse acaba envolvendo diretamente o André Mendonça, o vice-presidente da corte. O PL entrou com um pedido pedindo que o PT entregasse ao tribunal gravações e documentos ligados ao 8º Congresso Nacional do partido e a um projeto interno chamado de Porta-Vozes do Lula. A ideia por trás do pedido era investigar se houve uso irregular do fundo partidário nesse processo. Quem ficou responsável por relatar essa ação foi justamente o Mendonça, e ele não pensou 2 vezes, determinou que o PT entregasse tudo o que foi pedido, uma ordem judicial direta contra o partido do presidente da República, assinado pelo vice-presidente do TSE. Só que, de novo, essa decisão não sobreviveu à análise dos demais ministros, e o motivo da derrubada dessa vez foi ainda mais delicado para o Mendonça, porque não foi somente sobre o mérito, foi sobre o próprio direito dele de estar julgando aquilo. Galera, a maioria do tribunal entendeu uma coisa bem específica, que o Mendonça nem deveria ter sido escolhido o relator daquele processo. Ou seja, pessoal, o problema não foi apenas discordar da decisão dele, não, sobre entregar ou não os documentos, foi questionar a própria legitimidade dele de estar conduzindo aquele caso desde o início. Então, os colegas determinaram que fosse feito ali um novo sorteio
meio para definir quem que vai relatar a matéria dali para frente e ainda acabaram mudando a natureza jurídica do processo, que passa a ser tratado como uma ação cautelar e não mais como uma representação eleitoral. Duas coisas técnicas, mas que na prática significam o seguinte, galera: o tribunal resetou o processo inteiro e tirou Mendonça do comando dele. Para quem está ocupando a vice-presidência da Corte Eleitoral, ser afastado de um caso dessa forma, por decisão dos próprios colegas, é um golpe bem mais forte do que simplesmente perder o mérito. E agora, galera, chegamos no terceiro episódio, que é justamente aquele que eu falei lá na abertura que mais está incomodando o Palácio do Planalto. O Mendonça também havia determinado, galera, em decisão individual, que o governo federal informasse ao TSE todos os gastos com publicidade entre 2023 e 2026. Ou seja, galera, uma prestação de contas completa da propaganda institucional do governo Lula, cobrindo praticamente todo o mandato. Esse tipo de decisão, se avançasse, abriria uma porta gigantesca para questionamentos sobre como que o governo está usando a verba publicitária e em que medida isso poderia configurar algum tipo de uso indevido de recursos públicos com fins eleitorais. Só que antes mesmo de o plenário virtual concluir a análise desse caso, um outro ministro, Floriano Azevedo, pediu vista, o que na prática acabou interrompendo o julgamento e jogou a decisão para o plenário físico do tribunal. E isso quer dizer que esse terceiro caso, galera, ainda não está definitivamente enterrado, ele só foi adiado, mas o efeito imediato já aconteceu. A ordem do Mendonça ficou suspensa, o governo não precisa por enquanto prestar contas de nada e o processo agora depende de uma sessão presencial com todos os ministros reunidos fisicamente para ser retomado. Então, esse tipo de pedido de vista, galera, costuma esfriar o ritmo de um processo e, é claro, dar tempo para o debate interno amadurecer, o que geralmente acaba favorecendo quem está em uma posição mais frágil dentro da disputa. E não é força de expressão dizer que o Mendonça está numa posição frágil agora não, tá, galera? Em menos de algumas semanas, ele viu uma decisão sua ser completamente revertida, foi tirado da relatoria de outro processo por questionamentos sobre a sua legitimidade e agora está havendo um terceiro caso que ele mesmo acabou movimentando ser travado antes de sequer ser concluído. Agora, galera, juntando os três episódios, dá para entender sim por que os bastidores do TSE simplesmente estão descrevendo esse momento como uma exposição pública do isolamento de Cássio e de Mendonça. Então não é uma interpretação isolada, é a leitura que está circulando dentro do próprio tribunal. E o motivo é simples, galera. Em condições normais, quem ocupa a presidência e a vice-presidência da Corte Eleitoral costuma ter força suficiente para puxar o resto ali do colegiado para sua linha de raciocínio, principalmente em casos de maior repercussão política. Foi assim historicamente com outros presidentes que passaram pelo TSE vindos do STF. Só que dessa vez, em 3 oportunidades seguidas, envolvendo temas sensíveis para o atual governo, o resultado foi justamente o oposto. Os dois ficaram isolados, minoritários, sem conseguir formar maioria nem mesmo dentro da própria gestão que eles estão comandando. E agora, galera, tem um pano de fundo muito importante nisso tudo, que vai muito além do TSE. Existe uma disputa velada entre integrantes ali do STF e do próprio TSE, já que boa parte dos ministros circula entre as duas cortes e as decisões de uma acabam influenciando a leitura política sobre a outra. Quando dois nomes considerados mais alinhados a uma linha mais conservadora dentro do judiciário, eles assumem justamente a presidência e a vice-presidência da Justiça Eleitoral, e logo de cara eles estão enfrentando essa sequência de derrotas em casos ligados ao presidente da República. Galera, isso vira munição política para os dois lados. Para quem está apoiando o governo, é a prova de que o tribunal, como colegiado, não vai se curvar às decisões individuais de quem está lá na cadeira de comando. Para quem é crítico, é claro, é sinal de que existe ali uma resistência interna à atuação desses dois ministros específicos. Agora, um detalhe que acaba reforçando essa leitura de isolamento: em nenhum dos 3 casos houve um empate apertado ou uma vitória disputada
disputada voto a voto. No caso do vídeo do Flávio Bolsonaro, Mendonça ele foi literalmente o único a votar ao lado do Cássio. No caso dos documentos do PT, a maioria não só discordou do mérito, mas como também retirou a própria relatoria do Mendonça em uma decisão ainda mais dura. E no terceiro caso, nem foi preciso votação para travar o processo, bastou um pedido de vista de outro colega para suspender a decisão dele. Então isso, pessoal, está mostrando que nós não estamos falando de uma corte dividida meio a meio favorável e meio contrária. Nós estamos falando de uma maioria consistente que está se posicionando contra as decisões específicas que estão sendo tomadas pelos dois ministros que estão ocupando justamente os cargos de comando no tribunal. Isso durante os primeiros meses da gestão deles à frente da Justiça Eleitoral. E olha que interessante, galera, nada disso significa que o Lula ganhou todas as batalhas de forma definitiva no TSE, tá? O processo sobre os documentos do PT, por exemplo, eles não foram arquivados, ele só foi resetado, né? Vai ter novo relator sorteado e continua correndo normalmente. O caso dos gastos com publicidade também não foi enterrado, só foi para o plenário físico, onde pode, é claro, até ser retomado com força depois. O que ficou claro, isso sim, é que nem Cássio e nem Mendonça estão conseguindo sozinhos ditar o resultado final desses processos. Toda vez que uma decisão individual deles chegou para o colegiado reagiu na direção oposta. E isso é uma informação estratégica gigante para o governo e, é claro, para o PT, porque mostra onde exatamente está morando a força real dentro do TSE nesse momento. Não está concentrada na presidência, está pulverizada entre os demais ministros da corte. E vamos resumir, galera, vamos resumir que esse quadro todo tem 3 decisões do Cássio e do Mendonça, 3 reveses seguidos e um recado bem claro sobre quem está realmente conseguindo formar maioria dentro do TSE nesse início de gestão. Os próximos capítulos, galera, ainda vão acontecer com o novo relator sorteado para o caso dos documentos do PT e o julgamento sobre os gastos de publicidade voltando ali em sessão presencial. Então essa história tá longe de terminar, tá? E é exatamente por isso que eu quero saber de você, na sua opinião, esse isolamento do Cássio e do Mendonça dentro do próprio tribunal é sinal de que o TSE está funcionando como deveria? Com o colegiado corrigindo decisões individuais? Ou é sinal de uma disputa política ainda mais profunda que está rolando por trás dos panos? Galera, deixa aqui a sua opinião nos comentários, dá aquele likezão. Se você chegou até aqui agora, se inscreve no canal, ativa as notificações, galera, para você continuar acompanhando os próximos capítulos dessa novela no TSE. Já hypa o nosso vídeo. Não se esqueça, galera, se você não é membro do canal, clica aqui, ó. Clica aqui embaixo, galera. Seja membro do canal, apoie o nosso trabalho e até o próximo vídeo.